Havendo o número legal e invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo gravada. Quero dar uma boa noite aos colegas vereadores, a Daiane, nossa secretária, o Adilson da imprensa, a Marlova, nossa jurídica. Uma boa noite especial ao nosso secretário da Saúde, o Osni, que já foi vereador nessa casa aí, então está aí hoje mandando a saudade. Uma noite também para a Amanda e para a Lara. Sejam todos bem-vindos nessa casa. Também quero dar uma noite especial a todos que acompanham a sessão pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 13 de junho de 2023. Ata da 18ª reunião ordinária do terceiro exercício da 14ª legislatura, em 13 de junho de 2023. Aos 13 dias do mês de junho de 2023, às 19h10, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 18ª reunião ordinária, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voz, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Max Franklin Shelter, Rosemary Krause Senna e Zunei Yogi. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente Zunei Yogi, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 6 de junho de 2023, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Em seguida, não havendo indicações verbais e não havendo projetos na ordem do dia, o presidente abriu a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso da palavra e não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 20 de junho de 2023. E às 19h15, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco em discussão a ata, em seguida em aprovação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Dou a ata como aprovada. Indicações verbais. Pergunta a vereadora Maria. Não. Vereador Marcos. Não. Vereador Hélio. Não. Vereador Edeclésio. Não. Vereadora Daiane. Não. Vereador Antônio. Não. Vereador Alexandre. Não. Vereadora Rosemary. Não. Ordem do dia. Não temos projeto na ordem do dia, então a gente passa direto ao grande expediente. Palavra livre, escrita a enfermeira Lara. Lara, por favor, pode usar a tribuna. Fique à vontade. Quero aqui também destacar a presença da nossa coordenadora da creche, a Marisa, que chegou agora. Desculpa ter esquecido, mas só para deixar registrado. Muito obrigado pela participação. Boa noite a todos. Quero cumprimentá-los. Eu vim prestar um esclarecimento. A gente até tinha conversado de mandar de forma escrita, mas optamos por vir e conversar e esclarecer se tiver mais alguma dúvida a respeito do atendimento ocorrido na unidade de saúde no dia 6/6. Foi uma indicação verbal. Foi atendimento a um menor que apresentou uma crise convulsiva na unidade escolar e os professores eles se deslocaram da unidade escolar até a unidade de saúde para que nós fôssemos prestar atendimento na unidade escolar. No momento, eu não estava na unidade, pois eu estava em visita domiciliar no interior com o carro da saúde. Era uma visita de forma judicial que eu estava realizando. Então, nós não tínhamos plantonista na unidade naquele momento, porque senão, normalmente, a gente, quando precisa, a gente até faz esse transporte, às vezes, de algum local para a unidade. Porém, eu quero deixar claro que a nossa unidade de saúde,
ela é uma unidade básica, ela não é uma unidade de urgência. Eu até trouxe para vocês, segundo a portaria 427 de 30 de dezembro de 2010, que estabelece as diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde. As unidades básicas de saúde, conhecidas em muitos locais como postos de saúde, realizam ações e atendimentos voltados à prevenção e promoção à saúde. Caso a nossa unidade básica, é possível fazer os exames de rotina e consultas com equipes multiprofissionais. As pessoas elas podem procurar o atendimento da unidade básica de saúde para praticamente todas as situações, exceto como essa que era uma unidade, um atendimento de risco no caso. Nesses casos a gente deve procurar o atendimento das UPAs, hospitais. Só que como a nossa unidade, nosso município, na verdade, ele não tem uma unidade hospitalar, ele não tem serviço de urgência e emergência, a gente sempre acaba realizando esses atendimentos de urgência e emergência. Só que não é de nosso porte, nós não temos treinamento para atendimento na rua, tá? E dentro da unidade escolar, nós não temos material para estar se deslocando e indo até a unidade escolar. Eu até conversei com a secretária, com a Elisandra, nunca foi nos procurado para pedir uma orientação quanto ao que realizar nesses casos, A gente já teve outros casos de crise convulsiva. No Ribeirão, eles trouxeram a criança até aqui. A gente já teve casos de queda. Algumas a gente até atendeu no local, porque a gente tinha, o pessoal estava todo ali, a equipe completa, para estar realizando esse atendimento, mas eu gostaria de deixar claro que nós somos atendimentos de atenção básica. Quando é uma queda, quando é um acidente, a gente deve acionar o bombeiro ou o SAMU, porque eles sim vão fazer um atendimento de urgência e emergência, eles vão mobilizar de forma correta, eles vão conduzir ao hospital de forma correta, sem risco nenhum à saúde. Só que de outra forma também, se eu sair daqui de dentro da unidade para ir fazer um atendimento na unidade escolar, e eu chegar um paciente aqui dentro da unidade, parado, infartado, ou com AVC, ou com uma hemorragia, ou tiver sofrido um acidente e o paciente vira óbito aqui dentro, porque a nossa equipe não está ali apta para atender, aí sim eu posso ser responsabilizado. A criança que está lá na unidade, infelizmente, ela não é responsabilidade minha, tá? A responsabilidade minha é da criança que está ali dentro da unidade de saúde. Tá? Então, eu gostaria de deixar só claro que nós somos uma unidade básica. Tá? A gente faz o transporte, sim, no caso de urgência e de emergência, porque nós não temos hospital. Se nós tivéssemos hospital aqui, nós nem faríamos esse transporte. Nós já encaminharíamos direto para o hospital para ser atendido lá primeiro, como porta de entrada, como é realizado em outros municípios. Tá? Foi uma fatalidade, infelizmente a gente não teve, o nosso motorista não estava ali para auxiliar. Populares pediram para nossa técnica entrar dentro do carro e ir até a unidade escolar. A gente não pode fazer isso, até porque se acontecer alguma coisa nesse meio tempo com a servidora, a prefeitura pode estar sendo responsabilizada também. Então, eu acho que a gente tem outras formas da gente tentar conversar até com a unidade escolar depois e tentar articular, orientar o que pode estar sendo realizado nesses casos, para um atendimento. Mas, infelizmente, a gente não pode se deslocar do posto de saúde e ir até a unidade para realizar o atendimento. Se alguém tiver alguma dúvida, eu coloco à disposição para esclarecer. Tá, Lara, eu vou passar a palavra para nós, Isso. Estou manifestando. Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, a Dayana, o Adilson, a Marlova, o Eduardo e a Ana, a Marise, coordenadora da creche, secretário da Saúde, seus Di, também foi vereador, a Amanda, e a Lara, que está aqui explicando essa situação para nós aqui, Quero agradecer, Lara e o pessoal da saúde por estar aqui presente. Há 2 semanas atrás, até fui eu que levantei esse questionamento aqui na Câmara. O que ocorreu? Eu estava
na terça, o dia que nós temos sessão aqui, eu estava dentro de um comércio, aqui do centro do município, né? E uma pessoa me abordou dentro desse comércio. Foi, no caso, até a professora desta criança, né? Ela toda nervosa, indignada, e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Porque eu estou indignado, não sei o quê. Tá, mas vamos primeiro, calma, explica para a gente entender a situação. Ela me relatou que essa criança teve uma crise de convulsão dentro da unidade, uma criança de 3 anos, né? E eles pediram o apoio para a Secretaria da Saúde, para que viesse um profissional lá, ou que fosse um carro buscasse essa criança para ter um atendimento. Então, assim, já está explicando o que pode e o que não pode, né? Mas eu, assim, eu queria dizer, eu tenho filho também, né? Como a grande maioria aqui, e eu acho que, assim, acho que a vida, preservar a vida, sim, graças a Deus não aconteceu o pior, mas a gente tem que pensar na possibilidade de acontecer o pior. Né? Eu acho que essa tem que quebrar todos os protocolos, a gente sempre preservar a vida de qualquer criança ou de qualquer cidadão aqui do nosso município, especificamente que nós estamos aqui falando. Né? Então, assim, eu acho que isso, me perdoa, mas eu acho que tem que ter quebra de protocolo. Respeitando todas as diretrizes, as regras, unidade básica, beleza. Mas daí o que aconteceu? Foi um terceiro que da papelaria que pegou e levou. Então, assim, é esse questionamento que a gente gostaria de ter, né? Primeiro, não pode, beleza. Mas daí eu perguntei ainda para o professor, mas tá, tem que ter essa orientação, como proceder? Assim, aqui aconteceu na creche, mas vamos falar em todas as unidades do município. Temos a creche, temos o Chapeuzinho Vermelho, temos a Vila Grope, temos a Escola Ribeirão Matheus. Então, assim, eu acho que talvez que tenha esse diálogo, seja pensado nisso, né? Para se evitar que aconteça o pior. Daqui a pouco ela precisa de um atendimento, daqui a pouco o profissional tem que acompanhar até ela, né, ao médico. Às vezes eu sei que já pode acontecer que, chamar o SAMU ou o bombeiro, mas vai que essa viatura às vezes está numa outra ocorrência, porque às vezes não tem sobrando. Então, assim, eu acho que ali não foi a questão tão grave, né, mas assim, como foi, e como eu fui questionado, né, porque nós aqui somos vereadores, o Dick é secretário também, já foi vereador, sabe que as pessoas nos cobram, né, na rua. Então, assim, eu queria assim, também ter essa posição de vocês, que a gente tem essa articulação entre, acho que o município é um só, né? Secretaria de Educação, Saúde, mas a estrutura é uma só. Nós somos um município, assim como nós aqui. Então, assim, aqui tem esse diálogo, pelo menos os profissionais da educação, então, no caso, o que fazer, como proceder, entendeu? Que alguém possa, talvez, dar essa orientação. Porque, assim, aquele dia ela estava indignada, bom, né, podia com razão, então, porque estão falando de uma vida de uma criança, e ela não sabia como proceder. Né? Então, assim, eu elogio a equipe de vocês, tá? Eu, particularmente, já utilizei a unidade de saúde, foi super bem atendido. A gente conhece o profissional aqui, eu acho que a nossa unidade ela tem seus méritos também. Mas esse é um caso específico, né? Então, que eu vinha questionar aqui na Câmara, né? Como função de vereador. Como eu contei, infelizmente eu não estava na unidade com o nosso plantão, com o carro da saúde, no caso. Mas acontece que para a gente fazer um atendimento, por exemplo, de uma crise convulsiva, a gente vai precisar levar oxigênio, fazer punção de acesso, fazer medicação. E isso tudo a gente tem dentro da unidade. Né? A gente não tem um transporte de oxigênio para a gente estar indo até a unidade fazer esse atendimento diferente do SAMU. O SAMU tem a bolsa preparada já para fazer esse tipo de atendimento, né? Então, isso acaba dificultando mais, porque a gente vai chegar lá, o que a gente vai pegar, vai fazer? Vai pegar a criança e trazer para a unidade. Mesma coisa que as professoras, né? É claro, não vou dizer que foi errado, porque não foi. Foi uma tentativa, porque na hora a gente não sabe o que fazer mesmo. E falta realmente essa parceria entre as secretarias, da gente chegar e conversar, mas é uma coisa que também nunca foi solicitado para a gente também nunca foi lá ofertar, né? Pode ter sido um erro das duas secretarias, vou dizer assim. Só que é uma questão que a gente pode sim, tá vendo? Eu até conversei com a Elisandra, disse que a gente
pode estar orientando, de que forma está fazendo, o que está fazendo. Só que a questão da gente entende que é uma vida, né? Foi como eu falei para a Elisandra, no momento que ela foi conversar comigo com o seu Osni, os meus filhos também ficam numa unidade escolar, né? E lá na unidade escolar, quando eu faço a matrícula, eu assino um termo dizendo que em qualquer coisa que aconteça com eles, a unidade escolar, ela pode retirar a criança de lá e levar para um atendimento e a professora, o diretor, acompanha, né? Eu, por exemplo, trabalho aqui em Atalanta, o meu marido trabalha no Rio do Sul, as minhas crianças ficam na unidade escolar de Tuporanga, então até eu sair daqui e até eu me deslocar para lá, é um tempo. Se eles ficarem esperando, se for alguma coisa grave, eles não podem fazer o atendimento e eles não podem conduzir para um hospital. Só que eu acho que isso é uma coisa que a gente pode estar articulando sim. Aconteceu, né? Não deveria, mas é uma coisa para a gente estar pensando. Só que nós, como atenção básica, a gente não pode fazer atendimento de urgência e emergência dentro da unidade escolar. Tá? E, na verdade, nem unidade, nem no comércio, no local nenhum. Eu não posso atender na via pública. Tá, e assim, o cargo da saúde, ele poderia buscar essa criança e trazer para dentro da unidade? Alguns casos, a gente até acaba liberando, porque não tem como vir. Mas porque, assim, não é o correto. Porque assim, eu coloco assim, só para tu, desculpa, tá? Só para tu entender que assim, às vezes, quando está acontecendo aquele fato, o próprio professor, o pessoal da unidade, ela também não sabe a gravidade, o que está acontecendo, né? Porque ela não tem treinamento como vocês têm. Então, assim, o próprio professor fica no desespero porque não sabe o que está acontecendo. Né? Ela não sabe se é grave, se não é. Ver aquela situação, com certeza, assusta, né? Então, assim, primeiro eu te agradeço por estar esclarecendo isso para nós, acho que é importante isso, né? Porque se um dia eu for questionado, eu também vou saber responder. Eu não, todos nós vereadores aqui, né? Não, outra situação não, hoje o profissional não pode, né? Pela lei, tá? Porque aqui é unidade básica. Então, assim, eu sempre disse, numa caso de urgência, talvez toda quebra de protocolo, eu acho que se for para preservar, salvar se for necessário, eu acho que ela tem que haver. Mas assim, eu te agradeço mesmo pela explanação que está fazendo aqui para nós, e que, até como sugestão, né? Que a gente possa ter essa articulação e, pelo menos, o professor saber como agir. Não tem, já pega alguém no carro, né? Porque geralmente não é o teu caso. Daqui a pouco eu também tenho meu filho na unidade, eu posso estar fora também, minha esposa trabalha em outro município. Vai sobrar para quem está lá na escola para atender, né? Mas você é professor e hoje também, né? Ana também é professora. Então, eles vão ter que ir lá resolver, né? Depois só comunicar, aconteceu isso, né? E explicar bem isso, né? E a respeito do carro, assim, na verdade, tanto que já foi até passado na Câmara há algum tempo, né? A questão do plantão, do transporte. A gente não pode fazer transporte do paciente se não tiver o acompanhamento do médico e da enfermeira. O transporte do paciente só pode acontecer dessa forma. Alguns casos a gente ainda acaba liberando, porque às vezes é um paciente que não tem como vir até a unidade, ou acontece alguma coisa assim, não tem ninguém que possa trazer, a gente ainda acaba liberando o carro para estar indo buscar. Não é o correto? Não é, porque o motorista acaba sendo responsabilizado também. A gente sabe que saúde eles sempre, né, acabam pegando em cima. Mas a gente libera, mas também não é o correto, tá? Só que naquele dia a gente não tinha, né? Como eu falei, a gente estava em atendimento de um encaminhamento da promotoria, tá? Então, eu tinha saído para visita e a gente não tinha como buscar. É claro, se elas tivessem orientação, né? E também foi provavelmente a primeira vez que foi pego, porque a gente já teve algumas situações, a Marisa já pegou, já levou a criança para a gente realizou o atendimento, mesmo sem os pais estarem, precisou encaminhar, a gente, né, sempre tentou encaminhar, às vezes ia atrás do pai, buscava o pai, buscava a mãe, a gente tentar encaminhar. Isso foi uma fatalidade, né? A gente não estava, vamos dizer, não estava preparado, né? A gente é uma coisa que a gente pode estar organizando. Me cede a palavra? Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que estão aqui assistindo. Lara, você disse que você não estava na unidade, mas pelo que eu sei, tem 2 enfermeiras e 2 médicos. Não tinha nenhum profissional
que poderia pegar e ir lá e atender essa criança? E se fosse um filho seu? Ou se fosse um filho do médico, que estaria ali naquela situação? Você iria salvar? Você iria sair da unidade para ir lá tentar salvar? Não. Você não iria salvar o seu filho? Não. Eu pediria para trazer até a unidade de saúde. Porque ali sim é um local adequado para realizar o atendimento e prestar tudo que eu posso para salvar a vida dele. Porque infelizmente na unidade escolar eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou parar do lado dele e vou ficar esperando passar aquele combustível. Lá na unidade de saúde não. Eu posso instalar oxigênio, eu posso funcionar o acesso venoso, eu posso fazer medicação, eu posso monitorizar, eu posso controlar como é que está a saturação da criança, se ele está fazendo temperatura. Isso tudo eu consigo controlar dentro de uma unidade de saúde. Agora, dentro de uma unidade escolar, infelizmente, eu não consigo. E em tua resposta, a outra enfermeira ela não estava trabalhando naquele dia, ela estava de folga porque ela tinha alguns problemas pessoais para estar resolvendo, relacionados à saúde, então ela não estava no período da tarde na unidade. E eu tenho 2 médicos, sim, na unidade, só que os médicos eles também não saem para realizar atendimento fora do dia de visita domiciliar, que é na segunda-feira, a não ser que seja num caso de transferência de um paciente da unidade para o hospital. Você falou que precisaria oxigênio, por exemplo. E não tem uma ambulância ali que é adaptada com oxigênio e tudo para fazer esse tipo de procedimento? Sim, a ambulância ela é adaptada com oxigênio, mas a ambulância não vai entrar, infelizmente, dentro da unidade escolar. Vai lá na unidade, pega a criança e bota dentro do carro? Mas nós estávamos sem o motorista, o nosso plantão estava comigo no interior. O motorista não estava, ele estava em visita comigo no interior. E tem pouco carro e pouco motorista, certo, né? Olha, ultimamente a gente está com bastante problema com motorista, porque a gente teve o Everaldo que acabou se aposentando agora, e o Zildo, né, infelizmente não está mais entre nós, então a gente está com bastante dificuldade de motorista, sim. Tem dias, amanhã é o dia que a gente tem atendimento na unidade do interior, e a gente já tem que tirar o motorista daqui para estar levando eles até lá. Olá, gente. Comentar uma coisa para os vereadores, para todos os assistentes. Na verdade, Lara, a questão não é que vocês não podem lá, a questão foi que eu penso, eu fui bem feliz nas palavras deles ali. A questão é ter ido buscar. Mesmo que fosse a enfermeira fosse lá com o carro do professor ou o rapaz da papelaria, que trouxesse dentro da unidade e atendesse, que ali você disse que tem oxigênio, poderia fazer o primeiro procedimento até o bombeiro chegar. A questão foi essa, que ficou a criança, acredito, lá, esperando, ninguém tomou atitude, o rapaz ali pegou e, pela coragem dele, pegou e transportou a criança. Agora, não sei se levou para o hospital ou foi lá. Essa é a questão. A questão é essa. Por que não foi disponibilizado alguma ambulância ou algum carro de alguém ali para ir buscar, trazer, fazer os primeiros procedimentos, que nem você falou? E ali você ia dar assistência total para a criança. Como lá na unidade, a vereadora Meta questionou você, que você não ia lá. Lá que você não ia conseguir fazer os primeiros procedimentos. Mas trazendo dentro da unidade, como você falou, que ali você sim ia dar os primeiros procedimentos até chegar ou encaminhar para o hospital, como você realmente falou. A questão é essa, por que não foi buscar? Essa é que eu penso a respeito disso, por que não foi buscar? Só isso. Eu sei que a unidade, vocês estão de parabéns, vocês fazem um ótimo trabalho, como o vereador Frank falou, e eu conheço realmente o trabalho de vocês, mas a questão é ter trazido a criança para dentro. Como eu falei, né, no momento não tinha motorista, a ambulância estava ali, mas nós não tínhamos motorista para estar indo. Outra, mais uma vez, eu reforço que a nossa unidade, ela não é serviço de urgência e emergência. Mesmo que seja para ir buscar, né, a gente ainda às vezes acaba liberando para ir buscar o paciente, mas nós não somos serviço de urgência e emergência. A gente vai buscar no carro comum, mas nós não somos serviço de urgência e emergência para fazer o transporte assim do paciente. Mas, naquele dia, nós não tínhamos motorista dentro da unidade. O motorista estava comigo no Ribeirão. Aí a gente não tinha como
né, não tinha nem comunicação para eles mandarem mensagem de lá para a gente voltar. A gente não estava realmente, não tinha motorista, não tinha plantão aqui. Não, sim, você falou que não tinha, mas eu digo assim, entre as professoras que estão lá para cuidar das nossas crianças e um profissional de saúde, com certeza vocês iam estar mais aptos a atender aquela criança do que os professores lá da unidade. Mas é assim, né, no momento que a professora saiu de lá para procurar alguém, né, não estou crucificando também ninguém, não estou, mas assim, ao mesmo tempo que saiu e foi até a unidade, de ter pego a criança e ter conduzido até a unidade. Lara, eu saio da palavra, eu discordo totalmente com você, porque as professoras, elas estudam, elas aplicam no dia a dia a prática de dar aula, de ensinar. Vocês falaram que não tem comunicação, né, entre o posto de saúde e a Secretaria de Educação? Tem sim, porque foi aprovado nessa casa aqui a lei número 1513, no ano de 2007, onde os professores passam por curso, a cada 2 anos, sempre no início do ano letivo, elas passam por treinamentos aqui. E eu, ano passado, fazia parte do pedagógico do município, eu participei do curso. Então, elas têm curso. Elas agiram de forma correta. Elas que não têm a obrigação de deslocar-se de lá no posto de saúde, que dá menos de 200 metros em linha reta, e colocar a criança dentro do carro delas. E a professora, ela não agiu em nenhum momento de forma errada. Porque quem veio chamar vocês no posto de saúde foi a professora que estava de hora atividade, que auxiliou a professora. E a professora sai de dentro da sala e traz a criança no posto de saúde. E as outras 25 crianças que ficaram lá dentro da sala, fica de responsabilidade de quem? A professora pratica na sala de aula a arte de ensinar. E vocês praticam o que no dia a dia? É inadmissível. Vocês tiveram uma escolha infeliz nesse momento. Eu discordo, porque assim, da mesma forma que admiro o trabalho dos professores, porque hoje me formei por professor, então eu sou uma profissional por causa de um professor, só que eu não vou lá dentro da unidade interferir no atendimento, no caso do ensino do professor. Só que nós somos, como eu falei, a atenção básica. Nós não somos serviço de urgência e emergência. E, infelizmente, a gente não pode fazer esse trabalho de sair e ir até lá e realizar o atendimento ou ficar realizando atendimento na rua. Porque se chegar alguém lá dentro e passar mal lá dentro e for a óbito, lá sim eu serei responsabilizada pelo atendimento. Tá? Você não estudou para isso, a professora que estudou, daí não vai ser responsabilizada, né? Mas e se o fato foi que não tinha motorista, o senhor se deslocou no posto e se ofereceu para levar. Aí a vida da pessoa que estava sã estava em risco? Vem uma pessoa, um terceiro, né, vai até o posto, pede para uma técnica entrar dentro do carro e ir até lá na unidade escolar. Para quê? Para pegar a criança e trazer até o posto de saúde. Para auxiliar até o SAMU chegar. Ela não pode medicar, ela não pode colocar o oxigênio, ela não pode funcionar sem uma autorização médica. Eu não estou falando que é para fazer isso. Ela auxilia até o SAMU chegar na posição correta, no lugar correto. É isso? É o básico? A questão dos treinamentos que foram realizados por vocês, eu sei que vocês realizam os treinamentos, mas por parte dos cursos, né? Nenhuma vez nós participamos dos treinamentos. Nenhuma vez foi solicitado que a Secretaria de Saúde participasse de um treinamento junto. Ou de uma orientação simples numa criança que está com febre. Não adianta participar, vai participar para dizer o que eles é para fazer? Se vocês estão a menos de 200 metros de distância, não pode se locomover. Mas nós poderíamos orientar de que forma a criança. Da mesma forma que vocês não podem retirar a criança da unidade escolar sem uma autorização dos pais, eu também não posso fazer isso porque eu não sou um serviço de urgência e de emergência. Não, sim, elas vão vir trazer e vão deixar as outras 24 crianças que naquela... Mas não tem mais ninguém que possa ser tem apoio. Tem a bolsista não é responsável no momento nenhum, assim, a professora. Mas e a diretora da escola também? Não tem secretário, não tem mais ninguém dentro, a não ser só a professora cuidando das Sim, é bem justo a crianças. colocação comparar uma professora e uma secretária com um posto de saúde, com tanto de funcionários que a gente tem hoje, que a gente consegue manter com o dinheiro dos nossos munícipes. É bem justo mesmo, elas vêm ali. Mas a partir do momento que entrou dentro da unidade de saúde, a responsabilidade é nossa. Pode voltar para a unidade escolar. A responsabilidade, quem assume a gente, inclusive, se a gente precisar fazer uma transferência dessa criança. Mas elas não têm a responsabilidade
responsabilidade de trazer. Então a criança vai ficar lá, vai depender do SAMU que vem lá, não sei de onde, que naquele dia eu até tenho um print no meu celular que eles estavam em um outro atendimento, então para chegar aqui, ó, daí, né? Mas tomara que nunca aconteça com o meu filho, porque se for com o meu filho, eu própria vou no Ministério Público e não deixo essa situação passar do tipo que está passando aqui no município. Obrigada. E se essa criança viesse a óbito lá dentro da escola? Negligência médica, por não ter ido atender. E você disse que não tinha motorista. O secretário não estava no posto? O secretário faz plantão, ele não é motorista daí? O secretário estava em revisão de um carro na Unidas Veículos. Porque ele faz plantão, ele pode ser motorista. Ah, vai andando. É falta de boa vontade, vai andando. Muito obrigado. Se infelizmente a criança for aparecer dentro da unidade escolar, a responsabilidade não é nossa. A responsabilidade é nossa se for dentro da unidade de saúde. Mas é responsabilidade do município, do secretário da saúde e do prefeito. Do município. Então, É responsabilidade do município. Mas nós, como atenção básica, como eu falei, nós não temos serviço de urgência e emergência, infelizmente, no nosso município. Né? Nós contamos com os serviços do SAMU, São de Ituporanga, e do Bombeiro, que é do Bombeiro Central. Mas a gente acaba sempre fazendo essas questões de transferência, às vezes a gente vai buscar os pacientes, mas não é responsabilidade da atenção básica. Pessoal, acho que vamos se conter, né? E assim, agradecemos o esclarecimento da Lara, né? Não sei se alguém tem mais alguma interrogação para ela. Não, eu só quero então deixar como sugestão, Lara, que seja tenha esse diálogo então entre escola e saúde, né? A Daíra aqui, a professora até falou, mas não teve o profissional da saúde orientando, porque a gente evite que venha dar tomara Deus que nunca, mas possa dar um óbito numa situação dessa. E assim, como vocês falaram, a professora geralmente ela não tem carro, às vezes a professora não sabe nem dirigir. Então, ela, além de largar as crianças, ela também não tem. Ali vira o muvuca, o cara da papelaria, ele viu o agito ali na frente, onde ele se propôs ir ali perguntar, e trouxe essa criança ali acompanhada da professora. Então assim, mas que tem esse diálogo, que a gente evite isso lá na frente. Acho que esse é o objetivo agora, né? Sim. Acho que o que passou tem que servir agora como lição para a gente evitar que aconteça lá na frente, né? Outra situação parecida, né? Sempre visando preservar principalmente a vida de qualquer pessoa, né? Mas uma criança ainda mais. Obrigado, Talara, te agradeço. Até coloco como sugestão, né, aos vereadores, para que de repente a gente faça um projeto para que faça brigada nas unidades, que faça treinamento, né, que coloque de repente uma pessoa para realizar também os primeiros socorros até a chegada do ajuda. Eu acho que isso seria uma coisa já de grande valia, né, para a gente tá fazendo no município. É claro que são coisas que aconteceram aqui, né, servem como o Fernando colocou, como exemplo para que não venha acontecer novamente, mas a gente pode pensar junto, sim, em alguma coisa para estar melhorando. Só mais uma pergunta, Lara. Você disse que no momento não tinha motorista para ir buscar, no caso, a criança, né? E muitas vezes também não tem carro, mas muitas vezes o carro da saúde se desloca de dentro do nosso município, a cidade de Ituporanga, tá? Inclusive você vai com o carro da saúde para casa. Isso também não é justo e também não é correto, tá? Você usar o carro da saúde para estar indo para casa. No ano passado, no ano de 2022, isso vinha acontecendo frequentemente. Eu fui até a prefeitura conversar com eles para ver qual que seria a justificativa. Moral da história, me enrolaram, mas acabei não vendo mais você com o carro. E esse ano isso está acontecendo novamente. Tá? Inclusive, os meus colegas vereadores, que se me apoiarem, estavam juntos comigo um dia, quando encontramos você indo com o carro da saúde para casa. Ô, Mary. Qual que é a justificativa? Ô, vereadora Rosemary, o nosso carro de saúde aqui do posto de saúde, sim, paga com o dinheiro dos nossos? Sim, o nosso carro. Sim, o nosso carro
se deslocando para a cidade com um profissional da saúde, sendo pago por nós. Não, né? Sim. Não, senhor. Indo para casa? Indo para casa. Indo Já tinha voltando? acabado o expediente. Inclusive era depois das 4. Sim, então, em justificativa, isso sim ocorreu algumas vezes, que eu fiquei de plantão, né, com o carro. Então pra quê? Teve momentos que a gente teve casos de mortes de macaco aqui no município, nós tivemos os atendimentos do Covid e eu vinha de Poranga para cá. O carro antes ia sempre me buscar quando eu precisava vir, porque eu precisava acompanhar a regional de saúde, o biólogo da regional de saúde que vinha, então eles iam e me buscavam. Depois eles acabaram cedendo o carro para mim ir alguns dias, para mim não precisar ficar indo e voltando todos os dias com o meu carro. E durante a pandemia eu vim porque eu fazia os testes de Covid nos finais de semana. Quando tinha os pacientes que precisavam de testes e tinham pedido médico, eu vinha e realizava os testes nos finais de semana. O macaco. O macaco mais importante que uma vida. O macaco. Mais um esclarecimento? Seria isso. Agradeço então os esclarecimentos. Desculpa alguma exaltação, mas é assim mesmo. Vai ser das dúvidas, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Quando quiser usar a tribuna e a casa, a gente tem sempre disponível. Estou sempre à disposição, se precisarem de algum esclarecimento. Obrigado, Ana. Palavra livre entre os vereadores. Vereadora Declécio, vamos à tribuna. Mais uma vez, cumprimentar o presidente e cumprimentar os demais vereadores. Cumprimentar mais uma vez o pessoal que nos assiste aqui na plateia e cumprimentar o pessoal também do Instagram e Facebook. Na verdade, é só mais um convite. Esse final de semana, o Atalantense vai jogar em casa, né? Na verdade, fez um jogo em casa, foi vitorioso e 2 fora. 2 perdeu, né? Os 2 jogos foram jogados fora. E esse final de semana vai jogar contra o Londres, se não me engano. Então, às 13 horas, às 15 horas, é a Vereadora América. Então, convido a todos que quiserem participar. Com certeza, ainda está a tempo de virar o placar, né, como você disse, porque agora os jogos vão em casa, né? Com certeza, a força da torcida e jogando em casa, o nosso time vai se sagrar com mais uma vitória aí para conseguir uma classificação para as finais. Obrigado, presidente. A palavra continua livre. Não havendo ninguém queira fazer uso, convoco para a próxima reunião ordinária, dia 27 de junho de 2023. Não tendo mais expediente, sob a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão. E peço que Deus ilumine a mente de todos.